Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou a pastora Renata, pastora da Missão Ictus Igreja Cristã, na cidade de Jaboticabal. E nós vamos aqui para mais uma leitura, da palavra do Senhor, a leitura cronológica da Bíblia, que é a leitura da Bíblia em um ano. Você que está nos acompanhando aí, você que está chegando nesse vídeo pela primeira vez, você pode, por favor, voltar na introdução dessa playlist, tá? Que para você entender como será feita essa leitura, como está sendo feita essa leitura da palavra do Senhor. Você que ainda não leu a Bíblia inteira, esta é uma oportunidade, tá? Que eu posso te ajudar a fazer isso. Então, hoje nós vamos fazer a leitura referente ao dia 8 de janeiro, tá bom? Nós vamos fazer a leitura de Gênesis, do capítulo 23 ao capítulo 26. Isso mesmo. Então, você que está aí nos seguindo, acompanhando essa leitura da palavra do Senhor, hoje nós vamos, então, para mais uma leitura de Gênesis. Então, vamos lá? Vamos para a leitura da palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 23. Sara viveu 127 anos e morreu em Quiriate Arba, que hoje é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão chorou e guardou luto por ela. Quando encerrou o período de luto, Abraão propôs aos hititas: tenho consciência de que não passo de um estrangeiro no meio de vocês, mas preciso que me vendam um local de sepultamento para que eu possa dar um enterro digno para os meus mortos. Os hititas responderam: o que você está dizendo? Você não é um simples estrangeiro para nós. É um príncipe de Deus. Faça o enterro de sua esposa na melhor das nossas sepulturas. Nenhum de nós vai recusar um local para o sepultamento dela. Diante da resposta, Abraão curvou-se em reverência ao povo da terra, os hititas, e disse: se vocês estão falando sério e querem mesmo me ajudar a conseguir um enterro digno para minha esposa, intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar. Peçam a ele que me vendam a caverna de Macpela, de sua propriedade, aquela que fica na divisa das terras dele, e que me faça um preço justo, e vocês serão testemunhas. Efrom era membro da comunidade local de hititas. O hitita respondeu assim à proposta de Abraão, ouvida pelos outros hititas que faziam parte do conselho da cidade. Não, meu senhor, eu não poderia fazer isso. O campo é seu, é um presente. Dou a você o campo e a caverna. Não vou cobrar nada. E meu povo será testemunha disso. Faça ali o sepultamento de sua esposa. Abraão curvou-se em respeito perante o conselho reunido e respondeu a Efrom: por favor, permita-me pagar o preço da terra. Aceite meu dinheiro para que eu possa sepultar minha esposa com tranquilidade. Então Efrom respondeu a Abraão: já que insiste, eu aceito. O que significam 400 peças de prata entre mim e você? Vá agora e faça o sepultamento de sua esposa. Abraão aceitou o preço estipulado por Efrom e pagou integralmente o valor que este havia sugerido perante o conselho da cidade dos hititas. 400 peças de prata, de acordo com a taxa de troca daqueles dias. Foi assim que o campo de Efrom, ao lado de Manre, tornou-se propriedade de Abraão, e além do campo, a caverna e todas as árvores dentro dos seus limites. O conselho da cidade dos hititas foi testemunha dessa transação. Assim, Abraão fez o sepultamento de Sara na caverna do campo de Macpela, que fica perto de Manre, hoje Hebrom, na terra de Canaã. A propriedade do campo e da caverna que havia nele foi transferida dos hititas para Abraão como local de sepultamento. Isaque e Rebeca.
Gênesis capítulo 24. Abraão já era idoso e o Eterno o havia abençoado de todas as formas. E Abraão ordenou ao empregado mais antigo da casa, aquele que cuidava de tudo o que Abraão possuía: coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure em nome do Eterno, o Deus do céu e Deus da terra, que você não vai procurar esposa para meu filho entre as jovens cananeias daqui, mas que irá à minha terra natal e ali conseguirá uma esposa para Isaque. O empregado respondeu: e se a moça não quiser sair de casa para vir comigo? Leva o seu filho de volta para sua terra de origem? Abraão respondeu: não, isso nunca. Em hipótese alguma, você levará meu filho de volta para lá. O Eterno, o Deus do céu, tirou-me da casa de meu pai, da terra em que nasci, e me fez esta promessa solene: estou dando esta terra aos seus descendentes. Esse mesmo Deus enviará o anjo dele à sua frente para que você consiga achar ali uma esposa para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará desobrigado do juramento que me fez. Mas, em hipótese alguma, leve meu filho de volta para lá. Então o empregado pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez o juramento solene. O empregado carregou 10 camelos de Abraão com presentes e saiu de viagem para Harã Naaraim, para a cidade de Naor. Do lado de fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem perto de um poço. Estava anoitecendo e era a hora em que as mulheres costumavam buscar água. E ele orou: ó eterno Deus de meu senhor Abraão, faz que tudo dê certo neste dia. Faça o que for bom para meu senhor Abraão. Ficarei aqui perto da fonte, enquanto as moças da cidade chegam para buscar água. Permita que a moça a quem eu disser, baixe seu jarro e me dê um pouco de água, e que me responder, beba, também vou dar água para os seus camelos, seja a moça que escolhesses para teu servo Isaque. Assim tereis certeza de que está por trás de tudo isso, agindo com bondade a favor do meu senhor. Mas ele havia acabado de orar e apareceu Rebeca, filha de Betuel. A mãe dele era Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão. Ela se aproximou com um jarro de água sobre o ombro. A moça era extremamente bonita, virgem e pura. Rebeca desceu até a fonte, encheu o jarro e retornou. O empregado correu ao encontro dela e disse: por favor, poderia me dar um pouco da água do seu jarro? Ela respondeu: claro, pode beber. E segurou o jarro para que ele bebesse. Depois que ele tinha matado a sede, ela disse: vou dar água também para os seus camelos, até que eles fiquem satisfeitos. Disse isso, e mais que depressa esvaziou o jarro no bebedouro e correu de volta ao poço para enchê-lo de novo, repetindo a operação até que todos os camelos tivessem bebido. O homem a observava em silêncio. Seria aquela a resposta do Eterno? Será que ele havia coroado de êxito a sua missão? Assim que os camelos acabaram de beber, o homem deu a ela de presente uma argola de ouro para o nariz, que pesava pouco mais de 7 gramas, e 2 braceletes que pesavam mais de 100 gramas. Depois de entregar as joias à moça, perguntou: fale-me de sua família. De quem você é filha? Há lugar na casa de meu pai para que passamos lá à noite? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filha de Milca e Naor. E sim, há muito espaço em nossa casa para vocês ficarem. Também temos bastante palha e alimento para os camelos. No mesmo instante, o homem curvou-se em adoração ao Eterno e orou: bendito seja o Eterno, o Deus do meu senhor Abraão. Como foste generoso e fiel para com o meu senhor, não seguraste nenhuma bênção e me levaste exatamente à porta do irmão do meu senhor. A moça saiu correndo para contar aos familiares de sua mãe o que havia acontecido.
Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele veio correndo até a fonte que o homem havia ficado. Labão tinha visto a argola e os braceletes em sua irmã e ouvido ela dizer: o homem me falou assim, assim e assim. Então ele foi procurar o homem e ele ainda estava perto da fonte com os camelos. Labão cumprimentou-o. Venha, bendito do Eterno, porque ainda está aqui. Preparei nossa casa para você e um lugar para os camelos. O homem então foi recebido naquela casa. Depois de aliviar os camelos de sua carga, deram forragem e alimento para os animais. Também trouxeram água para lavar os pés do homem e dos que o acompanhavam. Depois disso, Labão trouxe comida para eles. Mas o homem disse: não vou comer antes de contar minha história. Labão respondeu: então vá em frente, conte-nos. E o recém-chegado explicou: sou empregado de Abraão. O Eterno tem abençoado o meu senhor, que é uma excelente pessoa, e tem dado a ele ovelhas e gado, prata, ouro, empregados, empregadas, camelos e jumentos. E para coroar tudo isso, Sara, esposa do meu senhor, deu-lhe um filho na velhice. Ele passou todas as coisas para o filho e me fez prometer: não procure uma esposa para meu filho entre as filhas dos cananeus na terra em que estou morando. Não. Vá até a casa de meu pai, procure minha família e consiga ali uma esposa para o meu filho. Eu disse ao meu senhor: e se a moça não quiser me acompanhar? Ele respondeu: o Eterno, diante de quem tenho andado com fidelidade, enviará o seu anjo com você e fará que tudo dê certo. Você vai conseguir uma esposa para meu filho, uma moça de minha família, da casa do meu pai. Só depois você estará livre do juramento. Mas, se minha família não quiser entregar a moça, você estará livre do juramento. Então, hoje, quando cheguei à fonte, orei: Eterno Deus do meu senhor Abraão, faz com que tudo dê certo nessa missão que me foi confiada. Estou aqui junto a este poço quando uma moça vier aqui para tirar água e eu pedir: por favor, dê-me um pouco d'água do seu jarro, e ela responder: vou dar água não apenas ao Senhor, mas também para os camelos, que seja essa moça a esposa que escolheste para o filho do meu Senhor. Eu havia acabado de fazer essa oração quando Rebeca chegou com o jarro sobre o ombro. Ela foi até a fonte, retirou água e eu pedi: por favor, posso beber um pouco? Ela não pensou duas vezes. Ofereceu-me o jarro e disse: beba, e depois que o Senhor beber, também vou dar água aos camelos. Então, bebi, e ela deu água aos camelos. Depois perguntei: de quem você é filha? E ela respondeu: sou filha de Betuel, e os pais deles são Naor e Milca. Então, dei de presente a ela uma argola para o nariz e braceletes. Ela se curvou em atitude de adoração ao Eterno, e eu também louvei ao Deus do meu senhor Abraão, que me conduziu exatamente à casa da família do meu senhor para conseguir uma esposa para o filho dele. Ê, Deus, hein? Agora digam-me se vão ser generosos e atender ao meu pedido. Caso contrário, sejam francos para que eu possa decidir o que fazer em seguida. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem do Eterno. Não nos compete dizer nada sobre isso, nem sim, nem não. Rebeca está à sua disposição. Pode levá-la e que ela seja esposa do filho do seu senhor, como o Eterno deixou claro. Quando o empregado de Abraão ouviu a decisão deles, curvou-se em atitude de adoração ao Eterno. Em seguida, trouxe presente de ouro, de prata e também roupas e deu tudo a Rebeca. Também deu presentes caros ao irmão e à mãe de Rebeca. Então, ele e os homens que estavam com ele jantaram e passaram a noite ali. De manhã bem cedo, já estavam em pé, e ele disse: preciso voltar para o meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela pediram: deixe a moça ficar mais um pouco, digamos mais uns 10 dias, depois disso vocês poderão ir. Mas o homem estava decidido: não, por favor,
Não me façam esperar mais. O Eterno fez que tudo desse certo. Preciso voltar para o meu senhor. E eles responderam: bem, é melhor chamar a moça e perguntar a ela. Então chamaram Rebeca e perguntaram: você quer acompanhar esse homem? Ela respondeu: sim, já estou pronta para ir. Então eles concordaram em que Rebeca, irmã deles, e sua acompanhante fossem com o empregado de Abraão e sua comitiva. Eles abençoaram Rebeca, dizendo: nossa irmã, que você viva com fartura e que seus filhos sejam vitoriosos. Rebeca e suas empregadas montaram nos camelos e acompanharam o homem. O empregado seguiu para casa com Rebeca. Isaac morava no Neguebe. Ele tinha acabado de voltar de uma visita a Beer Lahai-Roi. De tardezinha saiu para o campo. Enquanto meditava, olhou e viu os camelos que se aproximavam. Quando Rebeca avistou Isaac, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que está vindo em nossa direção? Aquele é o meu senhor, foi a resposta. Então ela pegou o véu e se cobriu. Depois que o empregado deu a Isaac o relatório completo da viagem, Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara. Ele se casou com Rebeca e ela se tornou sua esposa. Ele a amava muito. Foi assim que Isaac se consolou depois da morte de sua mãe. Gênesis, capítulo 25. Abraão casou-se outra vez. A segunda esposa chamava-se Quetura. Dela nasceram Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã foi pai de Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letusitas e os Leumitas. Midian foi pai de Efá, Éfer, Enoque, Abida e Euda. Todos estes foram descendentes de Quetura. Mas Abraão deu a Isaque tudo o que possuía, em vida. Ele presenteou os filhos que teve com suas concubinas, mas acabou por enviá-los para a terra do Oriente, para que ficassem longe do seu filho Isaque. Abraão viveu 175 anos. Então deu o último suspiro. Morreu feliz, depois de viver muito. Ele foi sepultado com a família. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o hitita, perto de Manre, o mesmo campo que Abraão havia comprado dos hititas. Ele foi enterrado ao lado de sua esposa Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Ele morava em Beer Lahai-Roi. Os descendentes de Ismael. Estes são os descendentes de Ismael, filho de Abraão, e da egípcia Agar, escrava de Sara, gerado a Abraão. São estes os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento: Nebaiote, filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Todos esses são filhos de Ismael. Os assentamentos e locais em que acamparam receberam deles os nomes. Eram 12 príncipes com suas 12 tribos. Ismael viveu 137 anos. Então, deu o último suspiro. Ele foi sepultado com a família. Seus filhos se estabeleceram desde Avilá, perto do Egito, avançando na direção leste até Sur, na direção da Assíria. Os ismaelitas não se davam bem com nenhum dos seus parentes. Jacó e Esaú. Esta é a descendência de Isaque, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã.
Ela era irmã do arameu Labão. Isaque orava com insistência ao Eterno, pois sua esposa era estéril. E o Eterno ouviu sua oração. Rebeca engravidou. Mas os bebês ficavam rolando e chutando um ao outro dentro dela. Tanto que ela chegou a dizer: se é para ser assim, de que adianta continuar vivendo? E ela consultou o Eterno para descobrir o que estava acontecendo. E o Eterno respondeu: 2 nações estão em sua barriga. 2 povos que se enfrentam já dentro de você. Um povo dominará o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Chegando a hora de dar à luz, é claro, havia gêmeos dentro dela. O primeiro a sair foi um menino ruivo e recoberto de pelos. Ele recebeu o nome de Esaú, que significa peludo. Depois veio o irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Ele recebeu o nome de Jacó, que significa calcanhar. Quando eles nasceram, Isaque estava com 60 anos de idade. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um excelente caçador e gostava da vida ao ar livre. Jacó era mais pacato e preferia ficar dentro das tendas. Isaque amava Esaú, porque gostava das suas caças, mas Rebeca amava a Jacó. Certo dia, Jacó estava preparando um ensopado de cor avermelhada, e Esaú chegou do campo. Estava faminto e pediu a Jacó: dê-me um pouco desse ensopado, porque estou morrendo de fome. Foi assim que ele passou a ser chamado Edom, vermelho. Jacó respondeu: vamos fazer uma troca. O meu ensopado pelos seus direitos de filho mais velho. Esaú retrucou: estou morrendo de fome, de que me valem os direitos de primogenitura se estou quase morto? E Jacó exigiu: primeiro vai ter que jurar. E Esaú concordou. Por meio de um juramento, abriu mão dos seus direitos de filho mais velho a favor de Jacó, que finalmente deu ao irmão faminto um pouco de pão e ensopado de lentilha. Esaú comeu, bebeu e saiu dali. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Gênesis 26. Houve uma fome na terra, tão severa quanto a que houve no tempo de Abraão. Por isso Isaque mudou-se para Gerar, terra de Abimeleque, rei dos filisteus. O Eterno apareceu a ele e disse: não desça para o Egito, mas fique aqui. Permaneça aqui nesta terra, e vou estar com vocês e o abençoarei. Dou a você e a seus filhos toda esta terra, para cumprir a promessa que fiz a seu pai, Abraão. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles toda esta terra. Todas as nações do mundo serão abençoadas por meio dos seus descendentes. Tudo isso Abraão obedeceu ao meu chamado. Tudo isso porque Abraão obedeceu ao meu chamado e obedeceu à minha ordem, meus mandamentos, minhas orientações e meus ensinamentos. Então Isaque ficou em Gerar. Os homens do lugar vieram perguntar sobre sua esposa. Isaque respondeu: ela é minha irmã. Ele ficou com medo de dizer: ela é minha esposa, pois pensava: estes homens são capazes de me matar para ficar com Rebeca por causa da beleza dela. Certo dia, quando já fazia um bom tempo que Isaque estava residindo ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu que Isaque acariciava Rebeca. O rei mandou chamar Isaque para esclarecer a situação. Então, ela é sua mulher? Por que você nos disse que ela é minha irmã? Isaque respondeu: porque achei que alguém pudesse querer me matar para ficar com ela. Abimeleque retrucou: pense um pouco no que você nos fez. Se passasse mais algum tempo, alguns dos homens poderiam ter se deitado com sua esposa e você seria responsável por trazer culpa sobre nós. Então o rei transmitiu esta ordem ao povo: quem encostar a mão neste homem ou em sua mulher morrerá. Isaque resolveu plantar naquela terra e a colheita foi excelente. O Eterno o abençoou.
Os bens foram se acumulando e ele ficou muito rico, possuía muito gado, ovelhas e tinha muitos empregados. Por isso os filisteus começaram a ficar com inveja dele e entulharam todos os poços que os empregados do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Assim, todos os poços foram inutilizados. Por fim, Abimeleque disse a Isaque: você precisa sair daqui, porque se tornou grande demais para nós. Isaque partiu dali e acampou no vale de Gerar, estabelecendo-se ali. Isaque cavou de novo todos os poços que haviam sido abertos nos dias do seu pai, Abraão, e obstruídos pelos filisteus depois da morte de Abraão. A esses mesmos poços, abertos por seu pai, ele deu outros nomes. Certo dia, os empregados de Isaque cavavam no vale e acharam uma fonte de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque e reivindicaram: esta água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, que significa discussão, porque houve discussão por causa dele. Então cavaram outro poço e de novo houve divergência sobre a posse da água. Por esse motivo, o poço recebeu o nome de Sitna, a acusação. Isaque saiu dali e cavou outro poço em outro lugar. Dessa vez não houve disputa por causa da água. E o poço foi chamado de Reobote, que significa espaço amplo. Isaque disse: agora sim, o Eterno nos deu espaço de sobra para nos espalharmos sobre a terra. Dali, ele subiu para Berseba. Naquela noite, o Eterno apareceu a ele e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo de nada, pois estou com você. Eu abençoarei você e farei seus filhos prosperarem por causa de Abraão, o meu servo. Isaque construiu ali um altar e orou, invocando o nome do Eterno. No mesmo lugar, armou sua tenda e seus empregados começaram a cavar outro poço. Um dia, Abimeleque saiu de Gerar e veio procurá-lo. Estava acompanhado de Auzate, seu conselheiro, e Ficol, comandante das suas tropas. Isaque perguntou: por que vocês estão vindo atrás de mim, se me odeiam? Vocês me expulsaram da sua terra. Eles responderam: é que percebemos que o Eterno está do seu lado e gostaríamos de fazer um acordo com você, uma aliança que cele o nosso relacionamento de amizade. Não incomodamos você no passado. Nós o tratamos bem e deixamos que você vivesse em paz. Assim, que a bênção do Eterno esteja com você. Isaque deu uma festa, e eles comeram e beberam juntos. No outro dia de manhã fizeram os juramentos. Logo depois se despediram de Isaque. Agora eram oficialmente amigos. Mais tarde, no mesmo dia, os empregados de Isaque vieram trazer uma notícia sobre o poço que estavam cavando. Encontramos água. Isaque deu o nome de Seba, que significa juramento, ao poço. E até hoje esse é o nome da cidade, Berseba, poço do juramento. Esaú estava com 40 anos de idade quando se casou com Judite, filha de Beeri, um hitita, e com Basemate, filha de Elon, outro hitita. As duas foram um tormento na vida de Isaque e Rebeca. Somente até aí a leitura de hoje. Continue conosco, continue acompanhando os vídeos, tá? Se você ainda não assistiu a introdução dessa playlist, volta lá e assiste, para que você possa ficar por dentro aí de como será feita, está sendo feita essa leitura, qual é a Bíblia que estamos usando, e vamos perseverar na leitura da palavra do Senhor, amém? Para que você guarde no seu coração e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.